Olá! Como você está? Tudo bem? Como que você está passando o dia? Tudo tranquilo, tudo na paz? Ou talvez nem tão tranquilo e nem tão na paz? Mas eu espero que você esteja sentindo aquele refrigério, aquela paz de Deus que excede todo entendimento. Eu espero que você esteja tendo discernimento daquilo que está acontecendo com você. Espero mesmo. Em nome de Jesus, eu espero que você tenha consciência e saiba daquilo que você está passando, o motivo, o porquê. Ou talvez, se você não sabe o porquê, pelo menos que você busque fazer um autoexame, busque entender um pouco e compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Compreender que Jesus te ama. Jesus está ao seu lado para te abençoar, para te levar a ter a vida abundante que Ele promete para todos nós. Só que nós temos as nossas escolhas, nós temos as nossas decisões. Sabe, Deus ele é tão maravilhoso que Ele nos dá o direito de escolher como que nós vamos passar pelas coisas da nossa vida, passar pelas nossas escolhas. E hoje eu quero te fazer uma pergunta para te fazer pensar um pouco sobre as coisas que você está passando no seu dia a dia, as coisas que você tem feito na sua vida. Eu quero te perguntar o seguinte: você acredita que é possível enganar a Deus? Será que você consegue de alguma forma mentir para Deus? Fazer com que Deus acredite que você é uma pessoa quando na realidade não é? Fazer com que Deus acredite que você é um cumpridor dos seus princípios, da sua palavra, um cumpridor dos princípios de Deus, quando na realidade, lá no fundo, você não é? A palavra de Deus, ela nos diz, lá nos 10 mandamentos, lá quando Deus deu a Moisés a tábua com os 10 mandamentos, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí vem os 4 primeiros mandamentos, que é com relação a Deus, e dentre eles está: não terá outros deuses diante do seu Deus. Por que será que nós estamos sempre andando, muitas vezes, buscando como mendigos espirituais opiniões em todos os lugares? Nós vamos ali, buscamos a bênção de um santo, depois vamos acolá e buscamos a leitura de mãos, depois vamos em outro lugar e buscamos a cartomante, leitura de cartas, depois vamos em outro lugar e buscamos a leitura de sorte, o jogar de búzios, depois vamos em outro lugar e pedimos a bênção do pastor, depois vamos em outro lugar e pedimos confessar os nossos pecados a um padre. Ou seja, nós vamos em todos os lugares. Nós vamos tomar o passe no centro espírita. Em todos os lugares, nós vamos em todos os lugares. Nós acendemos uma vela aqui, outra vela acolá, naquele sentido de que um lado vai dar certo. Uma hora eu acerto. Uma hora vai dar certo para mim.
Não importa qual é o Deus que eu estou buscando, não importa qual é a fé que eu professo, não importa nada. O que importa é que eu vou em todos os lugares, é que eu estou em todos os lugares. Será que Deus se agrada disso? Ou será que isso é uma tentativa de burlar as coisas de Deus, de enganar a Deus, de mentir para Deus, a fim de conquistar aquilo que nos interessa? O nosso egoísmo, o nosso egocentrismo para resolver única e exclusivamente a nossa situação. No livro de Salmos, no capítulo 139, versículos de 7 a 12, nós lemos assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti, meu Deus, as trevas são luz. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas na nossa vida como se nós estivéssemos nos escondendo de Deus. Não, eu vou fazer isso aqui porque Deus agora não está olhando. Eu vou pegar esse valor, eu vou pegar essa joia, eu vou pegar isso aqui que está aqui, porque ninguém está olhando. Eu vou me apropriar do que não é meu, porque ninguém está olhando. Mas, meu querido, minha querida, como diz o texto que nós acabamos de ler, Deus nos vê em todo o momento. Deus vê tudo. Constantemente. E você sabe o que é mais interessante? É que Deus vê e Ele revela àqueles que são seus. A palavra de Deus nos diz que Deus não deixa nada encoberto. Tudo vem à luz, tudo é revelado àqueles que amam a Deus. Tudo vem às claras. Muitas vezes você está dizendo que a sua vida não está boa, que as coisas não rompem, que as coisas não vão para frente, que não acontece. E aí quando a gente vai ver, você está tentando ludibriar o Senhor, barganhar com Deus, fazer as coisas escondidas de Deus. Você vai aqui, vai acolá, vai lá, mesmo se você andar somente em um segmento de fé. Mas nós temos, por exemplo, citando o meio evangélico, que é o meio pelo qual eu transito, eu ando, você vai ali no profeta com o pires na mão, esperando receber uma profecia. Depois você vai ali naquele outro pastor, porque te disseram que ele ora e as coisas acontecem. Depois você vai ali no outro pastor, porque aquele ali tem dons de milagre. E aí você vai... Mas você não tem uma parada. Você não tem um pasto aonde você se alimenta e aonde você é fiel e recebe o ensino daquele lugar. Você vive de lugar em lugar com o pires na mão, como se fosse um mendigo espiritual.
E aí você fala, a minha vida não rompe, a minha vida não vai para frente, nada para mim dá certo. Mas não dá certo justamente por isso, porque quando você tem oportunidade, você faz coisas que fogem do princípio de Deus, só para garantir aquilo que você deseja. Muitas vezes você acha que Deus não está vendo, e então você faz alguma coisa e vai de encontro ao que a palavra de Deus diz. Você mantém os seus pecados e não larga. Você prejudica outras pessoas. Talvez com a sua forma de falar, talvez com a sua forma de agir, talvez com a sua forma de se portar. E aí você fala, mas a minha vida não rompe, as coisas não acontecem, as coisas não vão para frente. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, nós lemos assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós vamos prestar contas diante de Deus, de tudo que nós fazemos. Não adianta você se enganar. Não adianta eu me enganar. Nós vamos prestar conta diante de Deus de todas as ações, de todos os desejos do nosso coração. Tudo aquilo que nós colocamos em prática, nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Todas as coisas que nós fizemos e que não foram de acordo com a palavra de Deus, ou que foram de acordo com a palavra de Deus, nós vamos prestar contas. Na hora que nós chegarmos no tribunal diante do trono branco, nós vamos prestar contas de tudo. E é uma coisa muito interessante, porque tudo, sem exceção, tudo que nós fazemos, nós vamos pagar ainda nessa vida. Não se engane. Não adianta você querer ter uma vida abençoada quando você não cumpre, quando você não obedece, quando você não cumpre a palavra de Deus, quando você é um mentiroso contumaz, quando você é uma pessoa que prejudica as outras para ter os seus benefícios, quando você não ajuda o seu próximo, quando você não procura ser uma bênção e fazer a diferença onde quer que você esteja, a sua vida não vai romper. Pare de se enganar, pare de se fazer de vítima e achar que Deus não te ama, que a culpa é de Deus, que você não rompe porque Deus não permite. Não! Você, eu, todos nós vivemos de acordo com as decisões que tomamos em nossa vida. Nós não somos castigados por Deus, não. Nós precisamos tirar da nossa cabeça a ideia de que Deus nos castiga, de que nós passamos por problemas porque Deus está nos castigando, está nos provando. A palavra de Deus, ela diz que Deus não prova e não tenta ninguém. Tudo que nós passamos nessa vida é resultado das nossas escolhas, daquilo que nós plantamos, daquilo que nós fizemos no nosso passado e vamos colher no nosso futuro. Nós precisamos entender e parar de sofrer e colocar a culpa em Deus
dos nossos fracassos, da nossa vida impiedosa, da nossa vida fracassada, medíocre, passando por problemas. É necessário que a gente entenda isso. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, e esse é um versículo muito perigoso e muito importante da palavra de Deus, nós lemos o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu vou repetir porque esse versículo, ele é um versículo que precisa ficar memorizado na nossa cabeça, ele precisa ficar memorizado, escrito com forja e fogo no nosso coração. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E eu tenho, para finalizar, alguns exemplos práticos disso que esse versículo fala. São exemplos clássicos que aconteceram na nossa história e no nosso dia a dia. O construtor do Titanic disse, certa vez, que nem Deus afundava aquele navio. Na viagem inaugural, o navio afundou porque bateu em um iceberg. Os Beatles, John Lennon, uma vez disse que os Beatles eram mais populares que Jesus e que Jesus passaria, mas os Beatles não. Pois os Beatles se desfizeram e John Lennon foi assassinado por um fã na frente do seu hotel em uma praça, do lado da sua esposa. Não se enganem, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso ele colherá. Nós precisamos entrar num tempo onde nós precisamos assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. O que nós chamamos de castigo de Deus nada mais é do que a responsabilização pelos nossos atos. O que nós chamamos de ira de Deus, castigo de Deus, nada mais é do que a colheita daquilo que nós mesmos semeamos na nossa vida. Se você semeia justiça, você vai colher justiça. Se você semeia amor, você vai colher amor. Mas se você semear o ódio, você vai colher o ódio. Se você semear contenda, você vai colher contenda. Se você semear usurpação de bens materiais, roubo de bens do próximo, é isso que você vai colher. A sua vida não vai romper. A sua vida não vai passar de uma chacota, de um motivo de vergonha. Entenda isso de uma vez por todas e mude. Mude a sua forma, mude o seu jeito, mude aquilo que você está semeando. Pare de mentir para você mesmo e de prejudicar tantas pessoas. Porque quando nós agimos
para o nosso próprio contentamento e para realizar os nossos próprios desejos, com certeza nós estaremos prejudicando outras pessoas. Em algum momento, em algum ponto, nós estaremos prejudicando outras pessoas. Glória a Deus! Uma palavra pesada, uma palavra que não é fácil de se engolir, de se mastigar e colocar para dentro. Mas eu oro a Deus nesse momento para que o Espírito Santo de Deus venha e pegue essa palavra nos teus ouvidos e encaminhe essa palavra até o teu coração, para que você entenda a necessidade de mudar de vida. A necessidade de se posicionar como uma pessoa que não pode mentir a Deus, não pode esconder as coisas de Deus, que não pode passar em todos os lugares onde se ouviu dizer que há uma bênção e achar que você, indo em todos esses lugares, em uma hora você vai acertar. Não! Só existe um Deus! Só existe uma forma, só existe um caminho, uma verdade, uma vida, e esse se chama Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe outro lugar onde você possa ser abençoado. Não existe outro lugar onde você possa buscar a bênção. Não existe outro lugar no qual você possa buscar a paz interior. Não, só Jesus. É só em Jesus. Não existe outro lugar. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo de Deus venha te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e venha fazer com que você compreenda e entenda a necessidade de uma mudança de atitude, uma mudança de mente, uma conversão. Sabe o que é uma conversão? É você mudar o seu caminho, retornar para onde você errou e a partir dali começar a andar no caminho correto. Isso é uma conversão. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. Esteja sobre a sua empresa, o seu trabalho, esteja sobre a sua escola, faculdade, aonde quer que você esteja, que as bênçãos do Senhor estejam atrás de você. Em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você quiser, assine o canal. Mas pegue essa palavra, seja um missionário de Deus. Envie essa palavra a todas as pessoas dos seus contatos. Poste ela nas suas redes sociais. Que você possa ser um missionário de Deus, levando a palavra para todos aqueles que necessitam ouvir. Agora, mais importante que tudo isso, se essa palavra chegou até você, medite nela. Medite nela. Veja se não há alguma coisa aqui que diz respeito a você e mude a sua vida. Jesus tem o desejo de que você seja tremendamente abençoado. Jesus tem o desejo de que você tenha uma vida abundante em todas as áreas. E eu desejo o mesmo para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.